Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Acompanhar a política nacional é uma obrigação de todo cidadão e toda cidadã. Fazer as observações, fazer as críticas, exigir que os nossos parlamentares, os nossos representantes atuem na defesa da democracia, na defesa de uma ação enérgica dos gestores em relação à crise e defender, acima de tudo, as instituições. E é isso que parte da sociedade faz e parte da sociedade defende o contrário, defende a interrupção, defende a intervenção, defende ações extremamente negativas de gestores no atual momento que a gente vive. E você? Como você está vendo o quadro político que vive o Brasil? Você estuda numa universidade pública? Como você vê a intervenção do governo federal nas universidades públicas federais do Brasil? O que você acha, né, da quebra de compromisso de gestores, em especial do presidente da República, quando ele não nomeia aquele ou aquela que vence um processo de escolha na sua universidade? Como você agiria se você, enquanto candidato ou candidata, sofresse uma intervenção, sofresse uma agressão dessa de um gestor? Não saia daí. Em instantes, nós vamos conversar um pouco sobre o quadro político brasileiro e também o que está ocorrendo e que ocorreu dentro das universidades públicas federais do Brasil. No programa de hoje, nós iremos conversar com a líder estudantil, coordenadora do Diretório Central de Estudantes da UFERSA, Universidade Federal Rural do Semiárido, Romana Barros, a estudante Ana Flávia Lira, sobre as intervenções do governo federal junto às universidades federais, movimento estudantil e conjuntura política e os desafios do movimento no atual quadro de crise política, econômica e social, além da crise sanitária. Ana Flávia é estudante do sexto período do curso de graduação em Direito da Universidade Federal Rural do Semiárido, campus de Mossoró, no qual teve o vínculo de monitoria da disciplina de Ciência Política até fevereiro de 2020, atua no Grupo de Estudos em Direito Crítico, Marxismo e América Latina, o GEDIC, no qual participou de atividades de educação e assessoria jurídica popular com trabalhadores seletistas acerca da nova reforma trabalhista e desenvolve pesquisas sobre as mudanças constitucionais ocorridas nos países latino-americanos. É com muita satisfação que o programa História Atual recebe Ana Flávia. Antes de começarmos a nossa conversa, eu quero pedir a você que está nos assistindo, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe a nossa programação. Ana Flávia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É com muita alegria que a recebo em nosso programa para essa conversa, para esse bate-papo sobre a conjuntura política nacional. E eu gostaria de começar, Ana Flávia, perguntando como está sendo a experiência na UFESA nas mãos de uma reitora interventora. Olá, Lemuel. Olá a todos os ouvintes. Eu queria agradecer em nome do DCE Romana Barros pelo convite de a gente poder estar compartilhando essa experiência que é tão dura, mas que também enche a gente de espírito, né? Porque a gente tem travado boas lutas nesse momento. E aí, como tem sido essa experiência, né? Falar de uma experiência que é autoritária, já por sua gênese, que é antidemocrática e que ataca os direitos dos estudantes, especialmente os estudantes oriundos da classe trabalhadora,
falar de um momento muito, muito cruel na nossa história, né? Porque, para contextualizar, né? Há pouco tempo atrás, a gente tinha uma cultura democrática, né? Apesar de ser uma cultura ainda frágil, debilitada, pouco precária, mas a gente tinha uma cultura democrática nas universidades federais de sempre o presidente nomear aquele que foi o escolhido pela comunidade acadêmica para ocupar o cargo máximo de reitor ou reitora, né? E com o governo Bolsonaro, a gente está vendo isso ser desrespeitado, né? Hoje já somos mais de 20 instituições federais de ensino que estão sob intervenção direta do governo Bolsonaro. E o que significa intervenção direta do governo Bolsonaro? Para além de você ter um interventor dentro da universidade, né? O que não venceu as eleições comandando a nossa universidade. Significa que você está ali diante de uma instituição que vai implementar esse projeto de desmonte da educação pública gratuita e de qualidade que vem sendo aplicado pelo governo. E pior, num momento de pandemia. O governo tem se utilizado da pandemia para acirrar ainda mais a implementação desse projeto. E foi isso que a gente viu com as intervenções, né? Quando foi em 2020, Bolsonaro, em plena pandemia, sancionou uma medida provisória, a medida provisória 979, que determinava que, enquanto perdurasse a pandemia, as universidades e institutos federais não poderiam fazer eleições para seus cargos máximos de gestão, né, para a reitoria, e que ele iria indicar diretamente interventores. Se você pegasse da época que essa medida provisória saiu até dezembro do ano passado, seriam mais de 20 instituições federais com intervenção direta. Felizmente, a gente conseguiu travar uma luta, né? Essa medida provisória foi devolvida, mas isso não impediu que as intervenções continuassem ocorrendo, né? Pelo contrário, Bolsonaro foi lá e fez o que queria fazer, né? Então, como é que tem se caracterizado essas intervenções no país inteiro? E aí eu venho para o debate local. Ela tem a característica antidemocrática, que eu falei, obviamente por não respeitar o voto da comunidade acadêmica. Ela tem a necessidade de aplicar um projeto, e para aplicar esse projeto, ela precisa ser autoritária, precisa perseguir os estudantes, precisa perseguir os professores, os técnicos administrativos, os trabalhadores terceirizados, né? E a gente tem visto que essas intervenções têm colocado em curso a abertura de processos administrativos contra estudantes, contra docentes, contra esses trabalhadores da educação, e tem ido muito além, né? Algumas delas, como o caso da UFESA, elas têm criminalizado de uma forma de tratar os estudantes como caso de Polícia Federal, né? Que foi o que a gente viveu logo no início da intervenção na nossa universidade. E para isso, o que também é preciso para que essas intervenções ocorram e se efetivem? Elas precisam do apoio do que há de pior na política brasileira e nas políticas locais, que é o apoio do bolsonarismo, o apoio dos militares e o apoio das oligarquias locais, trazendo para o cenário do Rio Grande do Norte o apoio especialmente dos rosados, né? Porque foi um acordão com o milico da bancada federal, o general Girão, e com o deputado, especialmente Beto Rosado, que é a interventora da UFES, Ludmilla, chegou onde ela está hoje, né? Então, tem essas características e é esse o cenário de perseguição, de destruição de direitos. Na UFES, a gente, por exemplo, não tem colação de grau para todo mundo há algum tempo, né? Uma colação de grau digna, né? Que é um momento que a gente sempre espera nas nossas vidas, né, de pegar o diploma, de poder se formar, de ter aquele rito cerimonial, e a gente não tem porque a interventora tem medo de que hajam protestos, manifestações políticas em nossas cerimônias, né? O que é óbvio que deve acontecer, porque tem acontecido, né? Ela não foi a escolhida por todo mundo, a gente não a quer,
né? Como já dizia a música de Geraldo Azevedo, um rei mal coroado não queria o amor em seu reinado, e por isso que ela tenta cercear a nossa liberdade de expressão. E aí ela tenta proibir a nossa manifestação, e caso a manifestação ocorra, ela vai se enquadrar num rol de penalidades da nossa universidade. E aí ela previa, né, com essa tentativa, abrir processo administrativo contra estudante e ainda o estudante não ter sequer o direito ao diploma, por causa de uma responsabilidade administrativa, né? Esse ato dela, que foi no ano passado, a gente conseguiu reverter na justiça, porque, obviamente, era um cerceamento, né, à liberdade de expressão, era censura prévia, né, coisa de ditadura, censura prévia, e aí a gente conseguiu reverter, mas aí ela achou outros caminhos, ela começou a querer instituir uma colação de grau por meio de formulário. Veja, Lemuel, a gente entra na universidade querendo se formar, chegar o grande dia, e a gente vai se formar assinando um formulário do Google Forms, né? Então, tem sido essa a tônica, mas o nosso papel de enfrentamento tem sido muito importante, porque o que é que a gente faz diante de um cenário como esse? A gente, no primeiro momento, né, quando sai uma decisão judicial a favor, que ela não cumpriu e instituiu o Google Form, a gente fez a nossa colação de grau do DCE, com o nosso reitor eleito presente, né, com as pessoas podendo se manifestar contra a intervenção e contra o que elas quisessem, né? Então, isso é muito importante, é muito simbólico para a gente, né? E aí, de lá para cá, o DCE que tem feito as colações de grau dos estudantes da UFESA. Mas, enfim, tem sido isso. É um espaço de muito autoritarismo, de inclusive retirar os estudantes eleitos democraticamente das reuniões dos conselhos superiores, de remover a gente, porque a gente não pode falar o que tem que ser dito, né? Eles não querem que a gente fale o que tem que ser dito. E aí, para além disso, né? Uma das primeiras ações que a interventora fez quando assumiu foi, inclusive, diminuir as bolsas de inclusão digital que a gente tinha pactuado na gestão anterior. A gente tinha pactuado mais de 3 mil bolsas para um semestre, auxílio inclusão digital, e aí, quando ela vem, ela diminui isso pela metade, né? E aí a gente precisa fazer uma campanha imensa de cadê o auxílio que estava aqui, e conseguimos reverter isso justamente por causa do tom da luta que a gente tem dado, da pressão que a gente tem feito. Então, esse é um exemplo. Tem também o exemplo do auxílio inclusão digital para os pós-graduandos da UFESA, que ela não queria implementar, a gente mandava ofício, eles não respondiam, solicitando reunião. Aí a gente levou a pauta para o conselho, passou lá e conseguiu implementar, pelo menos enquanto resolução, né? Mas eles ainda não efetivaram o direito que foi garantido no Conselho Superior. Mas, enfim, é esse o cenário, e aí a gente vai debatendo melhor ao longo da conversa. Ana Flávia, você deu já um pouquinho do tom da segunda e terceira pergunta, mas explique um pouco mais, com mais detalhes, assim, como o DCE da UFESA vem atuando politicamente numa conjuntura tão desfavorável. Porque, pelo que você mostrou aí, vocês enfrentam uma dificuldade muito grande de atuar. E como isso está funcionando? Como é que vocês conseguem atuar politicamente numa conjuntura desfavorável? Lemuel, é a necessidade da gente lutar e mudar as coisas, né? Então, se a gente está num momento desfavorável, a gente tem a clareza, enquanto entidade máxima de representação estudantil, que as coisas não podem continuar desfavoráveis, a gente precisa reverter o jogo, né? Então, essa clareza é muito importante para a condução da nossa luta. E aí tem sido muito isso, né? A gente está num momento desfavorável da nossa universidade, mas a partir da nossa mobilização, da nossa luta e do nosso enfrentamento, a gente consegue reverter muitas coisas. O exemplo do que eu falei, da questão das bolsas, né, do auxílio inclusão digital, que a gente reverteu um ato da interventora, né? Tem outra questão também, que foi muito sintomática, né, da tentativa de criminalização do movimento estudantil, quando a interventora foi na Polícia Federal e me denunciou pelos crimes de calúnia, difamação e, inclusive, de formação de quadrilha, né?
né? Ela chamou os estudantes da UFESA, a maior entidade de representação estudantil da UFESA, de organização criminosa, né? Então, como é que a gente encara esses atos de intimidação? Vai ser recuando, vai ser baixando a cabeça, vai ser se intimidando? Não, não vai ser, porque nenhuma postura desse tipo vai fazer com que a gente reverta o quadro. Então, o que foi que a gente fez? A gente denunciou o processo de perseguição e convocamos um ato político contra a intervenção no dia que ela assumiu a UFESA. Né? Era em plena pandemia, setembro, as pessoas ainda estavam debatendo, sair ou não de casa, inclusive, para fazer ato, e a gente, tem que fazer sim, tem que fazer sim. E chamamos o ato, né? E foi um importante ato político contra a intervenção. E desde lá a gente não parou de chamar ato, né? Porque, por exemplo, uma das características dessa gestão também é apenas não ter planejamento, né? Ainda, além de toda a maldade, eles não conseguem planejar a universidade. Aí a gente está faltando 10 dias para acabar o semestre, sem saber como é que vai ser o próximo semestre, sem saber a data que começa o próximo semestre, né? Então a gente precisou em reuniões do conselho, a gente puxar ato presencial lá na UFESA para pressionar, inclusive, que eles colocassem em pauta a aprovação de uma minuta de resolução do semestre seguinte, né? Então, assim, ou a gente faz pelas nossas mãos aquilo que a nós nos diz respeito, ou eles vão tratorar, vão passar por cima de todos os direitos mínimos, básicos que a gente conquistou. Outra coisa, uma coisa importante que a gente fez foi a fiscalização das vilas acadêmicas. Ano passado a gente foi fazer uma vistoria na residência masculina. Lemuel, a residência estava caindo aos pedaços. Estava assim, jogada, as residências jogadas às traças. As traças de verdade, telha caindo, poeira comendo os móveis, comendo o colchão dos meninos. Aí a gente precisou gravar um vídeo, fazer uma denúncia pública para que as ordens de serviço pudessem ser retomadas e a manutenção das casas feitas, né? Porque, veja, pandemia, todo mundo saiu, casa fechada e você não fazer manutenção, né? Então, assim, são enfrentamentos muito importantes que a gente entende que ou a gente faz ou a gente vai continuar na lama, né? E é esse o tom que tem garantido a gente obter muitas vitórias no nível da nossa universidade. A gente que acompanha todos esses problemas que a UFES enfrenta e que outras instituições federais enfrentam, a gente percebe que existem grupos que defendem a interventora e que, inclusive, chegam a afirmar nas redes sociais os benefícios que a atual reitora interventora fez na UFESA. Aí eu pergunto, que benefícios a gestão da UFESA trouxe para a classe estudantil? Não tem benefícios. Como eu falei, os benefícios eles são conquistados, arrancados com duras lutas, a partir de pressão nossa. Reverter a questão do auxílio inclusão digital foi a partir de uma luta nossa. A primeira política pensada de assistência estudantil, inclusive para os estudantes do ensino à distância, né, que é aquela modalidade regulamentada em lei, foi pensada e foi elaborada pelo DCE a partir da gente conseguir uma emenda parlamentar que deu para nós a possibilidade de pensar essa política, porque era um público de estudantes que chegou a pandemia, todo mundo entendeu que eles estavam remoto, vão continuar remoto, então não deveriam ter sequer o mínimo de assistência da universidade. E a gente mostrou o contrário, né? Que precisa sim, que tem uma necessidade concreta, e como a intervenção não está apta para fazer esse tipo de política, a gente buscou a partir de emendas parlamentares, né? Veja a dificuldade da coisa, né? E aí, para além disso, a gente tem uma intervenção que, óbvio, se ela não foi eleita pela comunidade, ela não está ali para atuar a partir dos interesses da comunidade acadêmica,
né? Ela está ali para atuar a partir dos interesses de quem a colocou de forma ilegítima e usurpadora lá onde ela está, que é aos bolsonaristas, aos milicos e às oligarquias. Então, o que é que a UFESA tem sido palco hoje em dia? Tem sido palco para politicagem. Ludmila faz agenda em diversos municípios do nosso estado, com prefeitos, vereadores, para tratar da mais politicagem pura possível. A nossa universidade tem sido palco hoje para guardar os tratores de Rogério Marinho, né? Aquele do famoso escândalo do tratoraço de Bolsonaro, do orçamento secreto, né? Não tem dinheiro para a educação, pelo contrário, tem corte para a educação, para a saúde, mas tem um orçamento secreto que foi responsável por comprar a eleição do presidente da Câmara e do Senado. E aí, Rogério Marinho usa todo esse orçamento com o selo Codevasf, coloca no Rio Grande do Norte, usa a oferta de galpão pelo apoio político que tem com a interventora e acha que está tudo bem, né? Que pode fazer o que quiserem, para quê? Para comprar sua própria reeleição no ano que. Sua reeleição não, sua eleição no ano que vem, né? Então, a nossa universidade tem sido palco disso. E se não formos nós, os estudantes organizados, os servidores organizados, lutando diariamente pelos seus direitos, a gente não teria um benefício sequer da intervenção para cá. Tem o que repercutiu muito nas últimas semanas na imprensa e nos meios acadêmicos foi a decisão que a reitora tomou em transferir o curso de arquitetura do campus de Pau dos Ferros para Mossoró. O que teria levado a interventora Ludmila a achar que poderia fazer isso e com que argumentos ela utilizou, baseado em quê, para tomar essa decisão? E como foi que vocês conseguiram reverter o quadro, se é que já conseguiram? Como é que está essa situação, Flávia? Bom, primeiro tem que caracterizar isso como projeto, né, que ela segue, né, um projeto de desmonte da educação e, por consequentemente, um projeto que tem que acabar com a interiorização das universidades públicas, dos institutos federais, né, então, essa ideia de transferir, que não é transferir, é fechar as portas do curso de Pau dos Ferros e colocar em Mossoró, é um exemplo claro disso, né? Porque a gente tinha visto, né, nos anos 2000, né, com o Reúne, a política de interiorização das nossas universidades. E aí a gente viu as universidades chegarem no além, para o além Mossoró, né, o além Natal. E aí hoje a gente vê esse tipo de ameaça. Mas como foi que surgiu essa ideia da transferência do curso de Pau dos Ferros, né? Do fechamento das portas do curso de arquitetura? Um grupo de docentes, né, começaram a fazer, a ventilar esse tipo de proposta, né? Porque, primeiro, alegavam a questão da falta de estrutura do campus para comportar o curso, né? Porque faltava laboratórios, faltavam, enfim, algumas coisas básicas, né? Só que aí esse discurso foi mudando ao longo da coisa, porque chegou a estrutura de laboratórios, né? Durante a pandemia, agora, né? Aí chegou no seguinte discurso: a cidade de Pau dos Ferros não abarca o curso de arquitetura e urbanismo. E por que não abarca o curso de arquitetura e urbanismo? Porque a cidade de Pau dos Ferros, apesar da UFESA ter garantido a estrutura de laboratórios agora, mas a cidade de Pau dos Ferros não tem laboratórios vivos do tipo Y, Z, X, para que a gente possa fazer as nossas visitas técnicas. Não tem um prédio alto para que a gente possa fazer o estudo da disciplina X. Não tem elevadores. A cidade não tem um elevador. Então, os estudantes de arquitetura não conhecem elevador. Esse era o tipo de argumento que a gente foi escutando, né? E teve um que foi assim: é, a,
Na minha época de graduação, eu visitei o aeroporto, porque eu morava lá em Maceió, e o aeroporto a gente teve essa oportunidade e tal, né? Ou seja, Pau de Ferro não tem um aeroporto, então não dá para um curso de arquitetura ficar em Pau de Ferro, né? Numa lógica desenvolvimentista totalmente retrógrada, né? Retrógrada de querer dizer que as nossas cidades não podem comportar diversos cursos porque elas não estão preparadas para isso, porque elas estão num nível atrasado de desenvolvimento, né? Abre aspas e fecha aspas, né? E aí, o que é que esse discurso leva? Se diz que Pau de Ferros não comporta um curso de arquitetura, daqui a pouco não vai comportar os cursos de engenharias que estão lá. E daqui a pouco a cidade de Pau dos Ferros não vai comportar uma UFESA Campus Pau dos Ferros. Então, os cursos da UFESA Campus Pau dos Ferros precisam ser transferidos para Mossoró. É o fechamento das portas, é o fechamento do campus. Né? É isso, é a isso que leva. E aí, o que foi que aconteceu? A partir de toda essa discussão, os professores buscaram a interventora, né? Queriam fazer isso tudo na surdina, sem que o povo pudesse acompanhar a discussão, sem que os estudantes de arquitetura pudessem acompanhar a discussão, né? Estava tudo sendo feito a quatro paredes. E aí foram buscar o apoio da interventora. E aí a interventora sanciona a portaria, né? Por quê? Primeiro porque é aquele projeto que eu falei, né? Para acabar com a interiorização, governo Bolsonaro, intervenção de Bolsonaro, vamos, estamos juntos. Né? E segundo, porque o campus da UFESA Pau dos Ferros era um campus que ela não tinha apoio político. Inclusive, ela havia sido rechaçada na penúltima eleição para a reitoria pelo curso de arquitetura quando foi a Pau dos Ferros. Ela havia sido rechaçada. E aí, o que é que ela vê, né? Ó, uma oportunidade de ter apoio político no campus da UFESA, né? De ter um importante apoio político, que é do curso de arquitetura. Então, ela se utilizou dessas duas coisas, né? Do que é o projeto e da necessidade de ter um apoio político ali. Só que aí o tiro saiu pela culatra, né, Lemuel? Porque quando a gente descobriu tudo isso, desse plano de maldade, a gente caiu em cima, né? E é tanto que a gente fez audiência pública, né? Houve um ato lá em frente à UFESA Pau dos Ferros, a sociedade inteira se mobilizou contra, e aí a gente, inclusive, como deliberação da audiência pública, enviou uma solicitação ao Conselho Superior da UFESA, que é o CONSUNE, para revogar a portaria. A gente conseguiu reverter, né? E o que é importante destacar, né? Que além de que foi uma vitória importante, é que esse tipo de discurso remete o quê? Há um tempo atrás a gente tinha visto, né? Um docente do IFRN que tirou foto em frente à placa da cidade de Pau dos Ferros, dando o dedo, né? E aí a gente precisa entender que esse tipo de posicionamento hoje, apesar dos eufemismos usados nas palavras, eles significam isso. Significa aquela foto do dedo estendida para a cidade. E não é essa a lógica que a gente quer. A gente, enquanto estudante, que só conseguiu, por exemplo, ter acesso ao curso de arquitetura, ter acesso a um diploma, porque chegou uma UFESA em Pau dos Ferros, no interior do Nordeste brasileiro, né? Porque um estudante, sei lá, de Martins, ou de Porto Alegre, os pais poderiam ter condições de bancar em Pau dos Ferros ou bancar o seu transporte para estudar em Pau dos Ferros, mas já não teriam se a cidade fosse em Mossoró, né? Então, sobre um processo de expulsão da classe trabalhadora das nossas instituições que a gente está falando hoje. Muito bons os esclarecimentos da Ana Flávia, e é importante porque você que está nos assistindo pôde perceber ah, o quanto a atitude da interventora da UFESA rompe
com qualquer ideia de democracia e foi desrespeitosa até com a cidade de Pau dos Ferros, que é uma cidade polo, uma cidade que representa muito para o estado do Rio Grande do Norte. Aliás, não só para o Rio Grande do Norte, mas para a Paraíba e para o Ceará. É uma cidade polo. E a presença da UFERSA, a presença do IF, a presença da UERN em Pau dos Ferros é que vai garantir o desenvolvimento da cidade e da região e fortalecer o projeto de interiorização do ensino público superior. Então, esse tipo de atitude tem que ser mesmo contestado, tem que ser barrado, e o curso de arquitetura tem que continuar em Pau dos Ferros, porque a cidade e a região precisa, e que venham outros cursos, não fique apenas nas engenharias e em arquitetura. A cidade precisa de outros cursos, né? Assim como o Caicó, como o Mossoró, como o Natal, né? Precisam que as universidades invistam para que a gente possa formar mais profissionais voltados para o desenvolvimento do Estado e para o fortalecimento da cidadania. Estamos aqui encerrando o nosso primeiro bloco e, em instantes, retornaremos com o nosso segundo bloco.